Olá, neste momento eu quero estar apresentando o meu ponto de vista pessoal a uma determinada pessoa que, ao deparar com alguns vídeos que eu sempre publico na internet falando sobre religião, a pessoa então me aborda com um determinado assunto e então nesse vídeo eu quero estar trazendo assim uma resposta para esta pessoa. A pessoa então ela traz uma seguinte pergunta: como posso provar que a maioria dos adventistas na época não abandonou as mensagens que Deus enviou para o seu povo, uma vez que Ellen G. White faz a seguinte declaração: há entre nós um afastamento de Deus e ainda não se fez zelosa obra de arrependimento e volta ao primeiro amor, essencial à restituição a Deus e à regeneração do coração. Resumindo, a pessoa faz a seguinte pergunta: como é que eu vou provar que a mensagem da justificação pela fé vinda em 88 ela não foi abandonada pela grande maioria dos adventistas? Muito bem, eu gostaria de salientar alguns aspectos da mensagem vinda em 88. E justamente eu quero estar trazendo para os nossos amigos algo que eu acho interessante na questão da mensagem de 88 e algo também pouco compreendido. Veja só, começando pelo livro Testemunho para Ministro, página 91, terceiro parágrafo, a irmã White, ela cita, ou melhor, ela escreve o seguinte: em sua grande misericórdia, o Senhor enviou uma mensagem por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem deveria pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. Apresentava a justificação pela fé e convidava o povo a aceitar a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muito bem, esse texto é mal compreendido por muitas pessoas. Primeiro, a justificação pela fé convidava o povo a aceitar a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Bom, muitos argumentam que a Igreja Adventista, pós 88, ela continuou se afastando de Deus. Em 1914, ela veio afastar completamente dos mandamentos de Deus, mandando seus jovens para a guerra, e aí se justifica a desobediência aos mandamentos de Deus e a rejeição da mensagem da justificação pela fé. Porém, eu gostaria de dizer que a mensagem vinda em 1888, ela é muito mais abrangente do que muitas pessoas imaginam. Essa mensagem, ela foi dada em 1888 e convidava o povo à obediência a todos os mandamentos de Deus. Bem, nós sabemos que ir por todo mundo pregar o evangelho é um mandamento de Deus. Então, essa mensagem vinda em 88, eu entendo, eu lendo alguns escritos inspirados e outros autores contemporâneos a esse período de 88, eu tenho a seguinte conclusão: que esta mensagem era uma mensagem para que a igreja pudesse então se preparar para levar o evangelho eterno a todo o mundo. Tanto é que no mesmo livro, continuando, na verdade, o parágrafo que eu fiz referência,
A irmã White, ela diz assim, ó, todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom da justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Eu gostaria que você atentasse bem para o último parágrafo, o último período desse parágrafo. A irmã White, ela diz, é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Ou seja, aquela mensagem vinda em 1888 convidava o povo a aceitar a justiça de Cristo, se preparar para levar a mensagem ao mundo, e essa mensagem deveria ser levada imediatamente ao mundo, sendo então esta regada com o poder do Espírito Santo em grande medida. Algo que até hoje não aconteceu em nenhum grupo religioso. E aí, citando o texto de Mensagem Escolhida, inclusive, uma das pessoas que me aborda sobre este assunto faz referência ao texto de Mensagem Escolhida e diz assim, o texto: a indisposição de ceder opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade. Qual a verdade? A verdade da justificação pela fé, que convidava o povo a aceitar a justiça de Cristo e guardar todos os mandamentos de Deus. Estava à base da grande parte da oposição manifestada em Minneapolis, através dos irmãos Wagner e Johnny. Diz assim o texto, continuando o texto de Mensagem Escolhida, volume 1, página 234. Promovendo aquela oposição, a oposição que veio em 88, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter a influência que poderia ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecostes. Sofreu resistência à luz que deve iluminar a terra com a sua glória. E pela ação dos nossos próprios irmãos tem, em grande medida, conservada, afastada do mundo. Por aqui, o amigo pode perceber que, havendo oposição naquela mensagem de 88, Satanás obteve êxito em afastar a luz, vinda em 88, aonde os adventistas que viveram naquele período poderiam então ter levado a mensagem ao mundo semelhante os apóstolos no dia de Pentecostes. Por aí você percebe que a mensagem da justificação pela fé, ela, nessa visão que nós temos dos escritos da irmã White, ela tem uma conotação um pouco diferente da ideia defendida por alguns grupos religiosos que se afastaram da igreja adventista. Então, o texto de Mensagem Escolhida, mais uma vez, traz para nós a ideia de que a mensagem vinda em 88 era uma mensagem para o povo se despertar e receber o Espírito Santo de Deus em grande medida. Tá? Então, esse é o meu entendimento conforme está escrito. Tá? Prosseguindo, eu quero fazer menção de um texto que eu conheci. Conheci esse texto através de um folheto publicado pelo Movimento de Reforma, chamado O Anjo de Apocalipse 18.
E nesse livro tem um texto que nos diz assim, a irmã White ela dizendo: é agora, justamente agora, nosso dia de misericórdia e salvação. O Senhor Deus, que habita no lugar santo, observa toda alma que mostra desprezo pela manifestação do Espírito Santo. Olha só, quando a irmã White aqui, ela fala desse desprezo ao Espírito Santo, ela está querendo fazer referência ao desprezo da mensagem vinda em 88, que era justamente a mensagem preparatória para receber o poder do Espírito Santo. E ela continua dizendo: Deus se revelou repetidamente de maneira assaz notável em Betclic. Ele concedeu rica medida do Espírito Santo aos crentes ali. Tanto é que no livro Eventos Finais, a irmã White faz referência que Jesus Cristo e os anjos estavam passeando nos corredores da Assembleia de 1901. Tá? Então, ela diz assim, voltando ao texto, ela diz assim: esse derramamento, porém, irritou a alguns que manifestaram suas próprias disposições naturais. Disseram: isto é apenas excitamento, não é o Espírito Santo, não são aguaceiros da chuva serôdia vinda pelo céu. Então, na verdade, em 1888, a chuva serôdia começou a ser derramada. Se nós, aqui, porque eu não tenho tempo de explicar detalhadamente, mas em 88 o decreto dominical foi aprovado em alguns estados dos Estados Unidos. E, entanto, esse decreto ele não foi adiante. Por quê? Porque a mensagem que dava o toque final da mensagem, a última mensagem ao mundo, essa mensagem ela deixou de ser pregada. Que mensagem é esta? A mensagem que convida todo adventista do sétimo dia para se preparar e receber a chuva serôdia e levar o evangelho ao mundo. E aí aparecem grupos de várias partes por aí, dizendo que essa mensagem a igreja adventista rejeitou e que alguém aceitou, mas eu quero fazer uma pergunta. Qual foi o movimento que aceitou essa mensagem? Que aceitar essa mensagem implica receber o poder do Espírito Santo de Deus e pregar o evangelho ao mundo. A irmã White ela continua dizendo o seguinte: o mensageiro celestial, mensageiro aqui é o anjo, ou seja, o anjo de Apocalipse 18, e ela diz assim: o mensageiro celestial foi repelido com uma vontade resoluta. Só até aqui irás com o nosso estudante, não mais além. Não necessitamos de entusiasmos com os nossos estudantes. Estaremos bem mais satisfeitos. Foi assim que fizeram agravo ao misericordioso mensageiro de Deus, o Espírito Santo. Então, o mensageiro celestial, que veio em 88, a irmã White, ela deixa bem claro que foi o Espírito Santo. E muitos professores e pastores na igreja adventista disseram: não, isso aqui é fanatismo, nós não precisamos desse excitamento, isso aqui não é chuva serôdia, isso aqui é um outro poder. E a irmã White ela conclui esse pensamento dizendo: será que os professores em nossas escolas não estão em perigo de cometer o pecado de blasfêmia, denunciando o Espírito Santo de Deus como sendo um poder que conduz ao fanatismo? Então, muitos achavam que o poder do Espírito Santo vindo em 88 sobre a igreja era fanatismo. E, continuando ainda no mesmo livro, essa publicação pela a Igreja da Reforma, tem
a seguinte declaração: quando Jesus estava entre os discípulos, concedeu-lhe o Espírito Santo, e logo receberam a plenitude do poder divino do derramamento da chuva temporã. Na Conferência Geral de Minneapolis, em 88, desceu o mensageiro divino com uma mensagem destinada a iluminar a terra com sua glória. Mas foi criticado e rejeitado pela maioria. Então, respondendo ao nosso internauta, veio a mensagem em 88 e ela foi rejeitada, o mensageiro foi rejeitado e criticado pela maioria. Aí a irmã White, ela diz assim: se tivesse sido realmente aceito, logo em seguida a chuva serôdia e a obra teria sido acabada antes do fim do século passado. Depois da conferência de 88, o Espírito Santo tornou a se manifestar vez após vez, mas foi novamente escarnecido e rejeitado pela grande maioria. Então, o que foi rejeitado em 88 não é somente a mensagem da justificação pela fé. Aquela mensagem, ela convidava o povo a se preparar para receber a chuva serôdia e levar o evangelho ao mundo e concluir a obra. Diz a irmã White que se aquela mensagem tivesse sido aceita, ela teria se manifestado imediatamente na plenitude do poder divino e a chuva serôdia teria se concluído ali e a obra teria acabado antes do fim do século passado. Ou seja, mesmo antes de 1900 e antes do ano de 1900, a obra poderia ter sido concluída se os crentes ali naquele período tivessem recebido a chuva serôdia. Portanto, até hoje, ano 2017, a chuva serôdia não foi recebida por nenhum grupo religioso. E alguém diz assim: mas nós recebemos a mensagem e estamos nos preparando. Mas estamos preparando, tem 100 anos de preparo. Que preparo é esse? Os discípulos receberam a chuva serôdia, a chuva temporã, período de 10 dias. A irmã White, ela diz que a obra poderia ter sido acabada ainda no século XIX. Entretanto, isso não aconteceu. Então, na verdade, no meu humilde entendimento, a mensagem vinda em 88, ela não foi aceita. A mensagem de justificação pela fé. Os homens sempre querem dominar a obra de Deus. Os homens rejeitam essa mensagem vinda à igreja em 88. Agora, interessante o que esse mesmo livro, publicado pelo MR, ele traz aqui uma seguinte declaração que eu acho assim extremamente importante. Essa declaração diz assim: se na última conferência geral de Berkeley tivesse sido feita uma obra cuidadosa, teria sido rompido o solo baldio do coração dos irmãos responsáveis. Se com humildade tivesse avançado para uma obra de confissão e consagração, revelando-se como homens que tinham aceitado os conselhos e advertência, a remoção de seus erros, então teria havido um dos maiores reavivamentos desde Pentecostes. Lindo, maravilhoso esse texto. Este é o boletim da Conferência Geral de 1901. A irmã White fazendo referência à Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No ano de 1901, ela diz que se os homens ali, a dianteira da obra, tivesse aceitado a mensagem, teria tido um dos reavivamentos maior do que o de Pentecostes. E ela continua dizendo: que obra maravilhosa podia ter sido feita para a grande assembleia da Conferência Geral reunida em Berkeley em 1901.
se os dirigentes de nossa obra tivessem levantado. Todavia, uma obra completa, que o céu todo estava disposto a fazer, não se fez, porque os dirigentes fecharam e entravaram a entrada do Espírito Santo. Então, o que aconteceu na Assembleia de 1901? O Espírito Santo foi enviado. Depois de 88, o Espírito Santo se manifestou várias e várias vezes para ser derramado sobre a igreja. Mas houve, infelizmente, uma rejeição. As pessoas, infelizmente, não entendem esse assunto. Por um lado, um grupo tem um pensamento com relação à mensagem de 88, por um outro lado, um grupo busca estabelecer os seus próprios entendimentos, mas o que nós devemos analisar é a essência da mensagem vinda em 88, que era a mensagem preparatória para que o povo de Deus então pudesse receber o Espírito Santo em grande medida. Agora, eu gostaria de, neste momento, fazer citações de alguns textos da irmã White falando sobre essa questão do alto clamor. Muitos dizem assim, mas o alto clamor começou em 88, veio ali o princípio da luz. Verdade, eu também acredito assim. Ali começou o alto clamor. Como eu falei anteriormente, como veio o alto clamor, começou a chuva serôdia a ser derramada, o decreto dominical foi publicado em alguns estados, foi decretado, melhor dizendo, em alguns estados dos Estados Unidos. O livro Mensagem Escolhida fala claramente a esse respeito. E aí, o que acontece? O alto clamor começa, mas como houve rejeição da mensagem, o alto clamor não deu continuidade. E aí, eu quero citar um texto da irmã White, está no livro Testemunho para Ministro, página 41, ela diz assim: que todos que leem essas palavras lhe deem toda consideração, pois em nome de Jesus deseja impressionar cada alma. Olha, um apelo que ela faz com relação ao que ela irá dizer à frente. Ela diz assim: quando se levanta alguém do nosso meio, ou seja, do meio da igreja adventista, ou alguém fora da igreja adventista, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número de Babilônia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, esse dela aqui, da igreja adventista do sétimo dia, ela diz assim: podeis saber que tal não é portador de mensagem de verdade. Não o recebais, não lhe desejais bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. A mensagem contida no folheto intitulado O Alto Clamor é um Engano. Em 1883 ou 63, se não me falha a memória, um homem se levantou dentro da igreja adventista, publicou um folheto intitulado O Alto Clamor, e dizendo que o alto clamor, que era uma mensagem, ele teria que tirar o povo da igreja adventista. E aí ela diz assim, quando se levanta alguém do nosso meio, pode ser dentro da igreja adventista, ou pode ser fora da igreja adventista, e diz que o alto clamor é um chamado para sair dela, pode ter certeza que o tal não é portador de mensagem. E ela então faz o apelo: em nome de Jesus eu quero impressionar você com esta mensagem. E ela continua o texto dizendo assim: semelhantes mensagens hão de se apresentar hão de apresentar-se, e dela será declarado ser enviada de Deus. Mas tal declaração será falsa, pois não estão cheias de luz, mas de trevas. Olha só, a irmã White diz que semelhante mensagem iriam acontecer no decorrer do tempo,
pessoas dizendo que estava dando o autoclamor, como se intitula alguns grupos aí, dizendo que estão dando o autoclamor, mas ao mesmo tempo estão fora da igreja adventista do sétimo dia. E aí, eles pretendendo dar esse autoclamor, mas que autoclamor eles estão dando? Que mensagem eles estão pregando ao mundo? Agora, eu quero ainda citar um texto que diz assim, está no Grande Conflito, página 611, o segundo parágrafo diz assim: o anjo que une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com toda a sua glória. Predisse com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Por que eu estou citando esse texto? Para deixar claro a obra do anjo de Apocalipse 18, a mensagem vinda em 88 era uma mensagem de poder, era a mensagem sendo pregada e regada com o poder do Espírito Santo em grande medida. E a irmã White, ela diz aqui que o anjo que une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, ele deve iluminar a terra com sua glória. E ela diz, predisse com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. É um poder muito maior do que o poder de Pentecoste na chuva temporã. E a irmã White, ela diz assim, esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Aí eu pergunto aos movimentos que surgiram da Igreja Adventista a partir de 88. A obra desses movimentos é uma obra semelhante à obra de Pentecostes? Se não, tais movimentos são falsos. E continuando, a irmã White, ela diz assim, é com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. João diz, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra iluminou com toda a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Então, como no Pentecoste, cada pessoa ouvirá a verdade ser-lhe proferida na sua própria língua. Então, a irmã White, ela diz assim, é com intenso anseio que eu estou aguardando os movimentos do dia de Pentecoste. Eu estou aguardando o anjo descer do céu para fazer esta obra. E ela diz, então, quando esse anjo descer, então cada pessoa vai ouvir a mensagem na sua própria língua, como aconteceu no dia de Pentecostes. E a irmã White, ela diz assim, em visões da noite, passaram perante mim representação de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e os milagres eram operados, viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do dia de Pentecostes. Então, resumindo aqui, a mensagem da justificação pela fé, vinda 88, no meu humilde entendimento, essa mensagem foi rejeitada, continua sendo rejeitada. Pois entendo que a mensagem vinda em 88 era uma mensagem que convidava o povo a se preparar, a obedecer todos os mandamentos de Deus, levar a mensagem ao mundo, recebendo assim o poder do Espírito Santo que Deus queria conceder à igreja. E até hoje o poder do Espírito Santo de Deus não tem sido derramado sobre a igreja, porque as pessoas, muitos desconhecem, outros escarnecem, criticam e não aceitam essa mensagem. Mas meu sincero desejo é que este vídeo ele possa nos ajudar a entender melhor esse assunto
Estou aberto a qualquer questionamento, de preferência aquele questionamento no sentido de aprender das Escrituras Sagradas, aquele questionamento que visa o crescimento espiritual, cheio de humildade e não cheio de orgulho. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para que nós possamos entender essa mensagem tão essencial para o nosso tempo.